Vamos falar deste jogo, do jogo passado já falei e referindo-me a este. É um jogo em que nós, numa primeira parte equilibrada, uma segunda parte em que nós sofremos 2 golos que nos deixaram em determinado momento com muitos problemas que tivemos de resolver para irmos atrás do resultado. A equipa entregou-se bem ao longo dessa reação. Foi uma equipa determinada, foi uma equipa que quis muito ir buscar um resultado diferente daquele que estava naquele momento 2-0. Chegámos ao 2-1, podíamos ter chegado ao 2-2. Acho que naquele momento a tendência do jogo foi clara. Há um domínio total da nossa parte, não chegou. Aquilo que nós queríamos era claramente ganhar o jogo, mas os 2 golos vieram ferir aquilo que era o nosso pensamento para o jogo. Aquilo que diz deste começo e de 2 testes com equipas da Série A. Sim, 2 contextos difíceis que nós demos uma melhor resposta hoje do que demos no jogo passado. Mas referindo-me diretamente ao jogo de hoje, acho que há uma grande reação da equipa. Acho que a equipa criou situações para chegar ao gol do empate e depois tentar algo mais. Foi uma infelicidade aquilo que nos aconteceu após essa reação. Vamos continuar o trabalho, estamos numa fase muito inicial da época, sabemos o que queremos, sabemos para onde queremos ir e vamos determinados a abordar o próximo jogo, neste já não há nada a fazer. Luiz, boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Grenal. Queria lhe questionar sobre atletas que não vieram para cá, ficaram em Porto Alegre. Poderiam ser opções no segundo tempo, como o Roger, o Gabriel Meck e também o Gustavo Cuejar, um jogador que até o momento, se sabe, não tem lesão, está entregue ao departamento de futebol, à comissão técnica. Por que esse atleta, que foi uma contratação de alto padrão da última gestão, não vem sendo utilizado por você? Nós, normalmente no futebol, quando não atingimos o objetivo, os melhores são aqueles que não jogam. Quando atingimos os objetivos, os piores são os que não jogam. E vai ser sempre assim. Mas nós, quando trabalhamos diariamente, recolhemos os dados e fazemos as observações e percebemos, para nós, quais são aqueles jogadores que nos interessam mais para os jogos. Agora, é claro, quando não atingimos objetivos, que se questione aquilo que acabou de questionar. Mas dos jogadores que estiveram em campo, o Pavão acho que foi um jogador determinante para mudar o rumo do jogo para além daquilo que ele fez no serviço do golo, foi aquilo que ele fez de levar a equipa para a frente pelo corredor. E nós tínhamos que optar entre ele e os que ficaram. O enamorado também tivemos que optar, ou ele ou o Meck vir. Optámos por ele. É um jogador rápido, é um jogador incisivo, é um jogador de drible, um jogador que é diferente daquilo que é o jogador que estava em campo, o TT, um jogador menos coletivo, mais de 1 contra 1, mais de buscar os espaços para ele. E o jogo, quando nós lançámos os 2, quer o Pavão, quer o enamorado, foi para fazermos progredir o jogo pelos corredores, com o William a apoiar os 2 corredores e a aparecer também junto ao centroavante. Eu acho que foi conseguido, só que não foi conseguido aquilo que nós mais queríamos, que era o resultado. Levar pontos daqui, fundamentalmente vencer o jogo. Fez outra questão sobre o Cuéllar. Cuéllar é uma questão de opção. Mexemos no meio, porque tivemos muito desgaste no último jogo e achámos que devíamos mexer numa zona onde a equipa tem muito desgaste. Fizemos-lo, houve uma resposta que era do Ednilson, tem números do jogo, números muito altos daquilo que foi ele ao longo do jogo e da sua ação ao longo do jogo. O que quer dizer que teve uma dedicação total ao jogo e se entregou por completo ao jogo.
Mas neste momento individualizar muitas questões, mas sobre o Coelhar foi uma questão de opção. É um jogador que não está com problemas físicos, mas nós tendo 30 jogadores como temos, tem que alguém ficar para fora. Se vem o Coelhar e tem ficado o outro, estava-me a perguntar por um outro. Para mim, o que mais me interessa a referir neste momento é aquilo que nós queremos. Queremos continuar o nosso caminho com vitórias e queremos ter o espírito que tivemos hoje de grande reação após sofrermos o segundo gol. Luiz Felipe Kunrat, da Rádio Imortal. Eu sei que o senhor não gosta de falar do jogo anterior, mas não tem como a gente não fazer um paralelo de que em 45 minutos a convicção do que tu fez até então parece que mudou. O Grêmio tirou naquela oportunidade o Thiago e o Cristaldo, jogadores mais técnicos, de mais manutenção de posse de bola, de um jogo mais qualificado, para colocar jogadores de talvez mais intensidade, né, o Dodi e o Edenilson. Curiosamente, no Grenal estava 1-1 e acabou 4-2. Hoje, no segundo tempo, no início do segundo tempo, 2-0 para o adversário também com esses dois jogadores, e quando tu coloca um atleta de maior qualidade técnica, que é o William, o Grêmio começa a ganhar campo. Por que dessa opção de abrir mão de uma convicção que parecia ser tua, de ter dois volantes com alta capacidade técnica, alta capacidade de segurar a bola, de respirar? O Grêmio parece que teve dificuldade de respirar nos dois últimos jogos, quando justamente tirou o Thiago, eu vou exemplificar nele, da equipe. O porquê dessa opção? Nós temos que ter muito cuidado ao falar dos jogadores mais novos, porque são jogadores que estão em construção, estão em formação, são jogadores que acusam muito aquilo que é uma chegada à equipa A e a sua progressão dentro da equipa A e a sua exigência. Portanto, quando falamos deles, temos que ter cuidado e quando temos eles a trabalhar connosco, temos que ter cuidado naquilo que fazemos com eles. São jogadores, e o porquê de ter mudado no meio? Nós tivemos o Grenal há muito poucos dias e vocês certamente não estavam à espera, como ninguém estava à espera, que depois de um resultado aquele que tivéssemos, não fizesse nada à equipa, deixasse a equipa estar como estava e viesse a jogo com os mesmos jogadores. Até porque temos de dar sinais à equipa que não é normal ter um resultado daqueles e queremos mudar as coisas e queremos mudar alguma coisa. A opção foi por eles, para dar uma maior capacidade. Sabíamos que íamos ter alguns momentos de grande intensidade no jogo e que podíamos ter que defender um pouco mais atrás. Então optámos por esse tipo de jogadores. Mas não foi por eles, por jogar o Edmilson e jogar o Dodi, que nós perdemos o jogo. Eu estou recordado e eu acho que não vou falhar naquilo que digo. Acho que o ano passado, nos momentos da época, finais da época, em que a equipa mostrou um grande crescimento, eles estavam a jogar. E eles, toda a crítica falou sobre esse momento da época e referiu-se de forma positiva à época, e eles dentro. Portanto, eles continuam, os mesmos jogadores, continuam a ter a qualidade, o Tiago continua também a ter qualidade, o Cristaldo a ter qualidade, mas eu, para colocar na substituição, o William não podia colocar o Cristaldo, e o William mostrou que foi também uma peça que ajudou a que o jogo ganhasse um outro rumo. E para colocar um jogador com a dimensão substituir um jogador com a dimensão do Edmilson, que me estava a dar a ligação à frente e compensava atrás e estava a fazer os equilíbrios atrás, nós achámos que devíamos deixar ir até ao fim, porque me estava a equilibrar bem a equipa. Portanto, falar individualmente dos jogadores é sempre pôr em causa aquilo que são as dinâmicas coletivas. Eu prefiro falar nas dinâmicas coletivas e aquilo que foi a equipa ao longo do jogo. Eu acho que a equipa ao longo do jogo não merecia ter perdido este jogo. Se há jogos que nós pudéssemos estar menos bem e não merecíamos nada, não foi este jogo, certamente.
Professor Bruno Oliveira, da Rádio Guaíba. Ainda dentro desse ponto das dinâmicas coletivas do time, o senhor falou bastante na última entrevista em relação a uma melhora que precisava acontecer dentro da defesa do time como um todo, né? Não setorizando apenas nos zagueiros e nos laterais, nos volantes, enfim. Eu queria entender do senhor se o senhor viu hoje essa evolução acontecer e como fazer para corrigir gols que aconteceram, como o segundo gol hoje, que foi uma jogada ensaiada, que a bola acabou cruzando a extensão da área. E não sei se o senhor teve a mesma impressão, mas pareceu um pouco de desatenção, talvez, uma jogada que pegou os jogadores da linha de defesa desprevenidos. Eu estava a falar com o William e estava a falar com o Pavon, não vi, mas já sei o que é que aconteceu, porque já questionei a equipa técnica sobre esse lance. Há bloqueios dentro da área que não nos permitiram que saísse à combinação que fizeram os homens que deviam ter saído, foram bloqueados e o adversário conseguiu fazer o golo nesse momento. Quanto à evolução da equipa defensivamente, caminhámos neste jogo melhor defensivamente do que caminhámos no outro jogo. Vi progresso, agora ainda não são progressos suficientes para termos uma equipa totalmente estável nesse momento defensivo. Isso melhorámos talvez pelas características dos jogadores em termos defensivos, das características dos jogadores que lançámos no jogo, mas nós, para termos ganhos num momento, há outros momentos do jogo que não temos esse ganho. Foi claramente a diferença entre um jogo e outro, aconteceu aí, mas no momento defensivo melhorámos claramente. Luiz, aqui, Eduardo da Bagé TV. Luiz, mais uma vez você mudou o meio-campo para esse jogo, assim como tinha feito no Clássico Grenal, e fica claro que o meio-campo tem sido a grande dificuldade do Grêmio nesses jogos de impacto, como você disse. Dentro dessa dificuldade do meio-campo, ela passa pelo não entendimento dos jogadores da ideia ou da falta de tempo que o senhor está tendo para trabalhar o meio-campo ou até mesmo da falta de peças, de jogadores, para você construir a ideia que você deseja? Não vou desculpar com nada, não vou desculpar com tempo, com falta deste ou daquele jogador, acho que não é momento para isso. As fragilidades que nós evidenciamos e vamos evidenciando defensivamente ao longo da pré-temporada que ficou para trás, elas não estão totalmente resolvidas. Não somos ainda uma equipa estável nem ofensivamente, nem uma equipa estável ainda defensivamente, mas isso é um processo normal que as equipas encontram. Temos o primeiro jogo de campeonato feito, e temos meia dúzia de jogos do estadual. Acho que é um processo normal, tenho muita confiança nos jogadores, tenho confiança naquilo que é o trabalho. Não tem sido um começo fácil, tem sido um começo de muita complexidade, mas sabemos para onde queremos ir. Queremos uma equipa mais forte defensivamente e ofensivamente, claro que sim. Agora, neste momento, estar a colocar jogadores fora desse plano que nós temos, não irei fazer. Estão todos dentro, mesmo aqueles que falou que não vieram connosco, estão dentro, têm tido as oportunidades deles. Agora não pode ninguém pensar que este ou aquele jogador é o salvador da equipa. Nós ancorarmos numa ideia de que por não vir os jogadores que referiu e uns outros que não vieram também, que se eles viessem tinha sido tudo diferente, acho que é um mau caminho. Nós temos que olhar fundamentalmente para aquilo que fizemos e analisar aquilo que fizemos. Eu acho que há uma grande, volto a dizer, eu acho que há uma grande reação da equipa. É violento perder e muitas vezes leva-nos para palavras que podem ser de maior condenação, mas eu não consigo condenar os jogadores depois do trabalho que fizeram e a forma determinada com que estiveram em campo. Não foi por falta de dedicação, não foi pela falta de ambição, não foi pela falta de não saber competir. Soubemos competir, competimos muito, entregámos por completo, acabámos o jogo exaustos, não tivemos a compensação. Se calhar se um dos nossos jogadores tem feito o 2-2, estaríamos aqui a falar de forma totalmente diferente e merecíamos ter chegado a esse 2-2. Boa noite, Luis, por acá. José Fernández para a edição chilena do Jornal AS. Queria aproveitar a oportunidade para te perguntar por Alexander Aravena. O primeiro, qual é a sua avaliação destas primeiras semanas de treinamento com ele? E segundo, o que tem que fazer ele para ter um pouco mais de minutagem no campo do jogo? Eu volto a dizer, falar dos jogadores de forma individual para mim é muito
É algo que foge àquilo que é aquilo que deve fazer. Mas, ok, o Aravena está a trabalhar como todos os outros os jogadores estão a trabalhar. O elenco do Grêmio não é feito por 20 jogadores, são 30 jogadores ou 32 jogadores. Alguns têm que ficar de fora, não há hipótese. E mesmo vir já tem vantagem sobre os que ficaram para trás. Tem trabalhado como todos os outros, é uma questão de opção minha. Ele está exatamente no mesmo estado de crescimento que estão os outros. Está em processo de progressão, estamos ainda com muitos poucos. Nós temos 21 treinos. Portanto, o Aravena, para colocar o Aravena em campo, não colocava nem o Pavão, nem colocava o TT, nem colocava o Amuzu e não colocava o Enamorado. Portanto, é uma questão de opção. Os outros também trabalham, ele também trabalha, mas hoje a opção caiu sobre os outros. Agora, eu acho que estar a falar, se eu vos dissesse assim, olha, eu não falo sobre os jogadores que não vieram, que é como nós normalmente dizemos, vocês ficavam muito chateados comigo, mas é melhor não falar sobre os jogadores que não vieram, é melhor falar sobre aqueles que trabalharam, e trabalharam muito ao longo do... Eu sei que há sempre a tentação de condenar aqueles jogadores que estiveram na derrota. O campeonato começou hoje começou, perdemos no Fluminense 2-1, trabalhámos muito ao longo do jogo, trabalhámos muito depois de termos o tal jogo anterior do Grenal em que não vamos esconder, que é uma marca sempre forte, aquilo que nos aconteceu, que nos deixa um pouco em baixo após um jogo desses. Conseguimos reagir, conseguimos entregar-nos, é isso que eu tenho de enaltecer hoje nos meus jogadores. Ok, a derrota, não posso dar os parabéns aos jogadores, porque quando se perde nunca é parabéns para ninguém. Agora não os posso condenar por falta de trabalho. Trabalharam todos, desde os pontas aos jogadores de meio campo, à linha defensiva, o guarda-redes, toda a gente se entregou por completo ao jogo. Agora, não foi suficiente. Podíamos ter feito o 2-2, podíamos ter feito o 2-2 e evitado os outros gols. Claro que podíamos.